Boa noite, tudo bom? Amém, que beleza. Posso fazer um pedido? Se não for pedir demais, chegarem todos mais para frente, por duas razões. Uma é que aconchega mais, a noite está fria. E a segunda é porque sempre chega gente ainda, daqui a mais 10 minutos, 15 minutos, ainda tem gente chegando. Então, se você puder, se não for constrangedor, nem desconfortável, nem coisa alguma, chegue junto que a gente se afornalha, se aquece um pouco mais. A noite está fria e infelizmente aqui dentro não dá para fazer uma fogueira, né? Porque senão a fumaça ia igual a inauguração do Templo de Salomão. Eu até já fiquei pensando em bolar uns aquecedores, criar uns aquecedores assim para eles ficarem esquentando, botar nos cantos. Hã? Mas faz um frio danado e, e a Sarça também está com outros problemas ali a serem combatidos atrás dela, que é uma providência que essa semana eu vou ter que tomar. Mas até pensei, porque vai ficar frio mesmo. Nós nem chegamos ainda no frio, já está frio. O Brasil está se tornando um país frio. Até a minha terra está se tornando, lá no Amazonas, está fazendo frio. Anteontem anunciaram que Cuiabá ia ser um dos lugares mais frios do país naquele dia, hoje, não sei quando foi. Enfim, não se admirem, que as coisas estão mudando profundamente. O Nordeste está absolutamente alagado, eles estão vendendo água, não sabem aonde botar água, né? E provavelmente nos próximos 10 anos a gente vai assistir mudanças cada vez mais acentuadas no clima. Provavelmente a tendência é que esse país se torne um país bem mais gelado do que ele jamais foi na nossa história percebida, história escrita, história registrada. É óbvio que houve muitas eras glaciais no passado, isso aqui tudo já foi coberto de gelo, já desgelou, já descongelou e tudo mais. Mas o fenômeno humano na Terra é um fenômeno recente. A civilização humana é um acontecimento muito, muito, muito de ontem. É uma bobaginha. É apenas porque nós somos de fato alienígenas em relação ao planeta. Nós nos tornamos gente de outros planetas na Terra. Porque nós não temos nada a ver com esse planeta. A gente destrói, a gente derruba, a gente quebra, a gente come. A gente chegou aqui e nós fomos o diabo da Terra. A Terra está aí, desde o Big Bang, há 4 bilhões e meio de anos. A vida na Terra é muito antiga, muito antiga. Só de experiência jurássica, que não foi original, nós já tínhamos tido camadas e camadas de outras existências biológicas na Terra, mas só de dinossauros foram 65 milhões, ou não, 150 milhões de anos. Eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então, se você pegar a cronologia da vida na Terra e transformar tudo numa escala de 1 hora, os humanos chegaram aqui há 8 segundos atrás, nessa hora. Nesses últimos 8 segundos a gente conseguiu fazer essa miséria com esse planeta. Eu só posso supor que nós sejamos alienígenas, que nós não sejamos daqui, que a gente não tem conexão nenhuma com a natureza, com coisa alguma. Nós viemos de fora para depredar. Nós somos os pichadores universais, nós somos os vândalos, nós somos os bandidos que chegaram aqui e agora, com bomba, sem bomba, com crise, sem crise, seja lá o que for, a nossa existência em si virou uma ameaça a todas as formas de vida, ou pelo menos a descontinuidade radical da nossa, porque a natureza sempre vai encontrar o seu jeito de sepultar toda essa maluquice e fazer outra coisa. Nós, porém, temos outra esperança, não no homem, nem no Barack Obama.
Não temos esperança em homem nenhum, e maldito é o homem que confia noutro homem, em qualquer que seja a perspectiva de salvação ou de messianidade. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há. E Ele ama esse planeta, Ele ouve os gemidos desta criação, conforme Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, e Ele é o Redentor da terra, e nós nele aguardamos, sabendo que selos e selos estão sendo descelados de acontecimentos com implicações no planeta. E que tudo isso que a gente vem assistindo na Terra cumpre essa sequência que não é um determinismo tirânico de nenhuma perversidade divina. É apenas a escritura do que o homem, nas suas decisões, haveria de fazer. O Apocalipse, por exemplo, não é a escritura da soberania de Deus sobre o homem. Antes de ser, é a escritura da degradação do homem, contra a terra e contra a natureza. De modo que o script do Apocalipse é todo ele produzido pelo homem, os atos são do homem. A salvação é que vem de Deus. Do contrário, o nosso processo de autoaniquilação estaria determinado, porque nós somos seres pulsantemente suicidas, ainda que a gente diga que ame a vida, mas o nosso egoísmo nos inviabiliza de ver que as nossas ações são frequentemente correspondentes à destruição de outros ou de muitas outras coisas. Mas a gente, porque se sente bem, ou porque é alienado e não vê, ou porque vendo não quer pensar, e porque se sentiu gostoso no processo, chama isso de uma bênção, sem saber as implicações de cada ação nossa, de cada consentimento nosso, de cada adesão nossa, tão inocente, e que vai gerando um volume extraordinário de desgraça. Não foi sobre isso, obviamente, que eu vim falar hoje à noite, né? Eu estava só dando um pouquinho mais de tempo para alguns chegarem, e alguns chegaram. Nós estamos falando sobre o caminho do discípulo. E na semana passada, deu a impressão de que tinha acabado, né? Não deu? Sim, vem, segue-me. Aí, bom, agora chega, né? Muda de tema. Mas não acabou. Eu não sei se vocês vão aguentar até o fim. Pode ser que quando essa sequência acabe, estejamos eu, o Sandro e o Jack aqui. Mas quem quiser aprender o caminho do discípulo e perseverar, vai carregar um carnegão eterno no coração. Vai ganhar uma densidade inesquecível. Agora, só depende da sua perseverança. Eu vou reler o texto que vem sendo repetido e aí entrar no capítulo 17 até o verso 8, que será o texto no qual nós vamos meditar hoje à noite. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, Mateus 16, não esqueçam, né, do verso 24 em diante. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar o seu si mesmo, perdê-lo-á. E quem perder o seu si mesmo, essa construção fantasiosa, por minha causa, por consciência do significado do Evangelho, achará vida. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns
que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo do céu uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão só a Jesus. A pergunta inicial é: o que toda a nossa conversa sobre discipulado tem a ver com essa manifestação epifânica, extraordinária e chocante, única, singular, pirotécnica do ponto de vista espiritual? A gente vinha falando de cruz, e aí de repente eles chegam no alto desse monte e há essa epifania. Não esqueçam que quando Jesus acabou de dizer: tome a sua cruz e siga-me, ele introduziu o tema da vinda do Filho do Homem, após dizer acerca da loucura de ganhar o si mesmo, que é feito do pacotão de ganhar o mundo inteiro, que é aquela absorção fantasiosa de que o mundo é o que é o que faz alguém, é o que catapulta alguém, é o que legitima alguém, é o que valida alguém, tudo aquilo que a gente falou 2 meses aqui a respeito, eu não vou repetir mais, pelo amor de Deus. Então, o que adiantava ganhar esse si mesmo fantasioso e perder a sua alma? E uma vez que isso é posto, ele introduz o tema da vinda do Filho do Homem, porque o Filho do Homem vem na sua glória, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo que há aqui entre vós, ou entre vós há alguns que de modo algum passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem no seu reino. Aí a gente já lê e diz: bom, falhou, né? Porque aquela moçada inteira morreu e o Filho do Homem não veio no seu reino. É a primeira conclusão que alguém chega. A segunda tem a ver com o que a gente vinha tratando, mas supondo que uma coisa tem a ver com a outra, qual é a conexão entre aquele desafio, aquele convite para segui-lo, e agora essa levada aos discípulos a esse lugar alto, que provavelmente foi o Monte Hermon, que vocês não se esqueçam, eles estavam chegando na cidade de o quê? Lembram? Cesareia de Filipe, que fica no pé do Monte Hermon. Chegaram lá e agora eles sobem a um alto monte. Então, muito provavelmente, o monte que eles subiram foi o Monte Hermon, que é o ponto mais alto de toda aquela região, com mais de 2.000 metros de altitude, com o pico gelado, aquela fronteira ali de Israel, Líbano e Síria, está ali o Monte Hermon. Também com os seus significados bíblicos. Lembram o Salmo 133? Da fraternidade? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon,
que se derrama lá sobre o sul, sobre Jerusalém, o adensamento de nuvens e de água que viabiliza Israel é todo aquele que acontece no pico do Hermon, na geleira, que desce, que escorre, que forma o Jordão, o Mar da Galileia, e abençoa no seu sereno até a sequidão de Judá, até Jerusalém, que é um lugar ermo e seco, é beneficiado pelo Hermon. E o que o Salmo estava dizendo é: se há irmandade, se há irmãos, uns não podem prescindir dos outros. Imagina Jerusalém sem o orvalho do Hermon. A necessidade do outro é essencial, é fundamental. Ou também o Monte Hermon, que fazia parte do imaginário judaico relacionado a uma rebelião de anjos. Aquela lá de de Gênesis, no capítulo 6, quando antes do dilúvio se diz que os filhos de Deus, os Benai Elohim, possuíram as filhas dos homens e geraram nelas seres alienígenas, aqueles gigantes da antiguidade que despotizaram o mundo antigo, que se hibridizaram com humanos, que desfiguraram o caminho humano. Foi uma intervenção de natureza genética, de desconstrução, de desconstituição humana, de tal modo que o livro de Gênesis diz que por esta razão, por tamanha decadência, corrupção e degeneração, e pela inviabilização da continuidade da existência humana naquelas circunstâncias, é que veio a catástrofe do dilúvio, que Pedro interpreta como salvação, e de fato foi. Do contrário, a gente não sabe se a humanidade teria chegado aqui. Se tivesse chegado aqui, talvez tivesse chegado de maneira totalmente, infinitamente mais vampiresca e desumana do que a gente possa sequer imaginar. O livro de Enoque registra essa ocorrência não como algo para a gente chegar e dizer foi assim que foi lá, mas eu estou apenas dizendo que no imaginário judaico, inclusive no imaginário dos apóstolos, todos eles, e dos contemporâneos do Evangelho, o Hermon também carregava essa significação mítico-arquetípica dessa queda de anjos. Porque o livro de Enoque diz que os vigilantes, que foram os anjos que geraram os Nefilim com as mulheres, se reuniram na sua confraria de rebelião sobre o Monte Hermon. Então isso fazia parte da arquetipia, do imaginário, do pensamento daquela geração também. É para esse monte que Jesus os leva, depois de tudo aquilo que a gente vem conversando já há 2 meses. Eles chegam lá. Nós demoramos muito mais tempo para chegar do que eles, obviamente. Mas chegaram lá. E quando chegaram, e Jesus tinha conversado tudo isso com eles no caminho, um pouco antes, ele disse: em verdade eu vos digo que entre vós alguns há que não passarão pela morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O texto de Lucas, no capítulo 9, que é similar a esse aqui de Mateus 17, diz assim: ato contínuo. Após a mesma referência, o texto de Lucas é mais explícito, mais elucidativo. Ele diz: ora, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou a Pedro e aos irmãos Tiago e João a um alto monte, que era o Hermon, e transfigurou-se diante deles. Donde se conclui o quê? Se Jesus diz aqui: alguns há aqui que não passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem vir no seu reino,
E Lucas diz que 8 dias depois de proferidas estas palavras, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe a um monte e tem a transfiguração. Ele estava obviamente não se referindo à vinda, àquilo que os teólogos chamam, porque vem da palavra grega parousia, que é essa manifestação final que vem nos céus e todo olho verá. Obviamente não era a parousia, essa vinda global, universal, cósmica, multicósmica, perceptível ante todos os sentidos, não era a ela que ele fazia referência. Por quê? Porque quando isso acontecer, todo olho verá, não haverá ninguém excluído. Nesta outra aqui, ele cria uma exclusividade mínima. Alguns aqui entre vós, não são nem vocês, nem todos. Dentre vocês, alguns poucos. E o texto de Lucas não deixa margem para dúvida. Porque diz que 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomou a esses alguns, Pedro, Tiago e João, levou-os a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Portanto, Jesus estava falando de uma manifestação do reino de natureza subjetiva. Não da manifestação final e objetiva, senão teria sido um fracasso, não teria acontecido. E segundo, uma contradição, porque ele vinha dizendo o tempo todo que quando o Filho do Homem vier, se vier, todo olho verá. Não haverá, não é para uma confraria, não é uma volta esotérica, para um grupo de iluminados e de VIPs, é para todos. Esta aqui, no entanto, se confina à subjetividade da experiência de 3. Exatamente como disse, alguns dentre vocês não vão morrer sem ver. E Pedro, Tiago e João foram levados e vistos, e viram. Aí você diz, e o que isso tem a ver com o caminho do discípulo? Vocês lembram? Nós começamos no capítulo 16 e eu falei sobre tomar cuidado para que não se ficasse tomado por aquele espírito dos saduceus e dos fariseus que queriam sinais dos céus e não liam as sutilezas dos tempos e das horas. Logo a seguir, Jesus adverte, cuidado contra o fermento disso, porque isso incha sutilmente, e ninguém que carregue esse espírito de hipocrisia, de fachada, de inchaço, de incredulidade, de necessidades de performaticidade para crer, jamais vai poder ser meu discípulo nesta existência ou em qualquer outra. Aí é que ele introduz a questão de o que dizem as multidões que eu sou. Isso é respondido. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí a gente viu todas as implicações disso, o significado de igreja, de portas do inferno. Fomos andando, aí o verso 21 começa como? Como é que está aqui? Eu vou chegar pertinho para que eles ouçam no meu microfone. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Pois é. Veja só, desde esse tempo. Desde esse tempo faz conexão com o que tinha acontecido antes. Jesus está virando pedagogicamente uma página. Agora esse pessoal entendeu uma coisa, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde esse tempo, ele inicia uma outra pedagogia. Eles sabem quem eu sou, agora eles precisam saber o que eu vou fazer. Aí ele fala da cruz. Aí é quando Pedro surta, de modo nenhum, não sei o que e tal, tem que vir toda aquela história que a gente já tratou exaustivamente. Agora nós estamos fazendo uma outra virada no mesmo caminho. Ele introduz o tema da vinda do Filho do Homem. Alguns há aqui que não passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E aí leva 8 dias depois a Pedro, Tiago e João a um alto monte e se transfigurou diante deles. É uma outra virada pedagógica no mesmo caminho de fazer um discípulo. Que marco é este? Quando ele diz, segue-me,
O que ele está dizendo é que o discípulo vai segui-lo e o seguir a ele no caminho da existência, a gente vai ver como os caminhos são todos os caminhos da existência, no alto, no baixo, com Deus, com o diabo, com os homens, com os traidores, com tudo, com a vida, com a morte, com o absurdo. Mas a trilha é a mesma e é com ele. Isso só se realiza quando, depois da compreensão do significado da cruz, o discípulo agora compreende o significado do reino. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não foi o que ele perguntou aos dois discípulos de Emaús, a Cleopas e ao outro, que caminhavam desapontados? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porque depois da cruz, o que vem é glória. Aí, ele chega e pontua esse significado. Me seguir, uma vez que você deixa o si mesmo, toma a cruz, fique sabendo. A cruz é tudo aquilo que a gente já viu, é perdão ao mundo inteiro, é olhar o potencial da graça de Deus aonde ninguém consegue enxergar, é produzir irmandades e vínculos aonde vínculos não há, é não fugir da nossa própria condição, necessidade e também não camuflar nossa necessidade com a fantasia do que não a atende. A gente viu que tomar a cruz equivale a experimentar e a viver Deus no dia absurdo, com Deus, apesar de Deus, ou seja, como for, mas Ele é meu Deus, e ainda que o sentimento seja de desamparo, estranhamente Ele é meu Deus. Nós vimos que tomar a cruz implica em saber que está tudo pago e consumado e que o meu ser está resolvido. Está tudo feito. O mundo acabou. E eu já sou cidadão das esperanças certas do novo céu e da nova terra. E enquanto isso, todo dia eu entrego nas mãos do Pai o meu espírito, a minha consciência, o meu existir. Isto posto, eu sigo. Só que ele deseja que esse seguir seja um seguir tomado da consciência da glória. Tudo isso parece com tudo no Novo Testamento. Por exemplo, para não repetir dezenas de outros textos que contam a mesma história existencialmente falando, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência, perseverança, esperança, e que a esperança coloca a gente num estado de segurança, de não confusão existencial, porque o Espírito Santo se derrama sobre nós, aprofundando as convicções da nossa âncora já posta para além dos santos e segura em Jesus para sempre. Mas qual é o processo? Eu sou justificado, eu tenho diante de mim a esperança da glória de Deus, na qual eu me glorio, vida eterna, imortalidade, não no sentido de que esse corpo mortal continua vivendo, mas que eu passo da morte para a vida. A morte acabou. Hoje a gente estava conversando aqui no Papo de Graça, na Vem Ver TV, exatamente sobre isso, sobre o fim da morte. A morte acabou. Só fica sabendo da morte quem não morreu ainda. Mas quem já morreu não anota mais. Não se vincula mais a ela, já era.
A gente é que fica daqui, nessa coisa toda, esse egoísmo pavoroso que a gente transforma em lutos eternos. Alguém aqui tem alguma dúvida de que eu amo os meus filhos visceralmente? Meu filho Lucas morreu no dia 27 de março de 2004. Eu fiquei 20 dias fechado num quarto, sentindo todas as dores que a alma consegue sentir. Me levantei depois de 20 dias e disse: agora eu vou pregar todos os dias até o final do ano. E vou chorar quieto e sozinho. Por quê, hein? Vocês olham para mim, alguém aqui me vê com cara de enlutado, diz: oh, puxa vida, nós começamos o caminho da graça aqui em Brasília 2 meses depois. Alguém me viu com cara de luto? Eu não sentia dor? Ah, você não tem ideia das saudades que eu senti, que eu sinto. Mas é que eu sempre soube que era só o meu egoísmo. Que era só a pequenez do vermezinho. Que era só a visceralidade do ventre paterno, querendo que o seu filho sepulte você. Era só a ambição natural pela ordem natural das coisas, porque se eu exercesse a minha consciência em Cristo 1 segundo, toda a minha lágrima rolaria doce, como rolou. Por quê, hein? Porque eu não perdi filho nenhum. Ele está em glória, indizível. Se chegasse a ele agora e dissesse: escuta, você quer voltar? Ele ia dizer: Deus me livre. Como se me perguntasse, eu já disse aqui a vocês, se o Senhor te desse o poder de trazê-lo dos mortos, você o traria? Eu tenho dito e repito, eu não faria ele tal mal jamais. O resto, vamos assumir que o nosso luto é o nosso melhor e mais bondoso egoísmo, mas é. É só isso. É a nossa incapacidade de transcender, de ver glória, de ver que a morte já não existe, que tudo é vosso em Cristo. São as nossas friacas, que, ai meu Deus, em dia frio ele me abraçava. São essas coisinhas da gente. Aí ele me alegrava, aí ele não sei o quê. E a gente gostaria de mantê-lo contraditoriamente nisso que a gente está aqui dizendo que está aprendendo a se preparar para enfrentar, quando o cara já está livre do bagulho. E a gente ainda o que aqui? Falta esperança da glória de Deus. Falta o discípulo ver a transfiguração. Falta ele ver a transcendência. É por isso que depois de dizer, olha, na terra é assim que vai ser, é a cruz, ele os leva logo para terem a experiência da percepção do transcendente, da glória. Porque para tomar a cruz todo dia e segui-lo, eu preciso fazer isso tomado da esperança da glória de Deus. Senão eu viro um saduceu cristão. Tem um cara que não crê nem em espírito, nem em anjo, nem em ressurreição, nem coisa alguma, mas acha o maior barato seguir Jesus, porque dá um status de gente boa na terra. Se você fizer direitinho, você vira até um Dalai Lama do seu bairro. Então eu vou fazer, meu Deus. Não tem nenhum projeto mais bonito, eu gosto de coisa bonita. Sou gente boa, não sei se tem nada disso, mas não interessa. Enquanto eu estiver na terra, onde eu passar, o pessoal vai dizer, olha, aquele cara ali é gente boa. Serviu para os saduceus. Por que não serve para os saduceus cristãos? A maioria dos cristãos que eu conheço nem são discípulos e nem tem esperança da glória. Tudo que a gente tratou sobre o caminho do discípulo até hoje
com toda honestidade, me responda. Em todos os livros que você leu sobre discipulado, cursos que você fez sobre isso, honestamente, você tinha aprendido que o caminho do discípulo era assim? Eu sei que não. Eu sei que não. Eu conheço todos esses livrecos por aí. Dos teólogos mais gostosos aos escritores de livro mais topeira. Todo mundo já escreveu a esse respeito. Eu sei que a viagem não é essa. E muito menos ela coloca o discípulo diante da consciência de que para seguir Jesus, negando si mesmo, tomando a cruz e para seguir Jesus no chão da vida, só se você tiver visto o Filho do Homem no seu reino, só se o seu coração for cenarizado por essa esperança, só se você for invadido pela esperança da glória eterna de Deus. Eu disse um pouco antes que a maioria dos cristãos que eu conheço nem são discípulos e nem são levados pela esperança e alegria eterna do reino. É por isso que os cristãos são tão infelizes. A gente parece que sente dor ao ouvir isso, mas é verdade. Os cristãos são muito infelizes e Paulo disse que seriam. Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se reduzir apenas a esta vida, nós nos tornamos, nós os cristãos, os mais infelizes de todos os homens. Porque a gente está entregando a vida a um projeto inteiro que está desressuscitado, que não carrega eternidade, que não venceu a morte em nós, que não nos libertou da contagem regressiva desgraçada do findar da existência, como a maioria dos que não têm esperança vivem. E pior, nos agrava com aquele estado que Jesus disse que é pior do que o primeiro e que Pedro diz que também é pior do que o primeiro, porque nos coloca diante de toda essa arquetipia, simbologia de cruz, de vida eterna, de perdão, de culpa, de não sei o quê, de graça de Deus, e que não é internalizada, não é crida, não é vivida, mas fica latente como uma culpa não resolvida, porque não é absorvida, não é à toa que as psicologias desenvolvidas no planeta Terra tenham procedido do berço judaico-cristão. As correntes mais importantes, a freudiana é judaica, a junguiana é protestante. São os dois modelos. O ocidente judaico-cristão, uns cheios de lei, outros cheios de vida eterna, com medo da morte. Que são os cristãos. Leis, culpas, pesos e pesos e pesos, acumulados em séculos e séculos e séculos e séculos de construções mentirosas. Gerou-se uma sociedade panicada, apavorada, necessitada do desenvolvimento de uma ciência que lidasse com essas angústias latentes que estão espalhadas por aí. Você não encontra essa incidência no Oriente. Você não encontra essa incidência na Índia. Você não encontra essa necessidade nesse nível no mundo árabe. Você não encontra em comunidades primitivas e distantes. É uma doença produzida pela cultura judaico-cristã, que teve que inventar os sacerdotes curadores dessa enfermidade, que foi produzida por esse volume. E que volume é esse? É o volume da infelicidade, da não transcendência, da falta de ressurreição, de uma existência sem a alegria da vida eterna, que faz com que a gente continue a sofrer a morte
seja nossa, seja dos outros, com uma dor radicalmente pagã. E que se perpetua dentro de nós, dando testemunho da nossa desesperança, da nossa falta de certeza de transcendência e do nosso amor pela eternidade. É isso que esse nosso desespero enlutado, é isso que essas orações angustiadas de filhos pedindo para Deus preservar a mãe de 99 anos para sempre, estão revelando sempre para todos nós. Essa falta de consciência e de certeza da glória. Espíritas kardecistas estão anos-luz adiante da maioria dos cristãos que eu conheço, falando em salvação, vida eterna, Jesus, está tudo pago e não sei o quê, e borrados de medo de tudo que eles dizem que está resolvido. Mentirosos, descrentes, incrédulos. Falam muito de vida eterna só porque não acreditam nela, é quase para ver se convencem a respeito. Sendo que de 20 anos para cá, no mundo inteiro, o que já era ruim ficou horroroso. Porque com a chegada das teologias midiáticas e imediatas, como a da prosperidade, que era pior do que a heresia papista do século XVI pré-reformado, porque pelo menos o Papa ainda estava tentando vender salvação. O Papa ainda estava tentando vender perdão de pecados. O Papa ainda estava tentando vender vida eterna. Pelo menos a temática era transcendente. Aqui entre nós, não. Vida eterna é bobagem. Salvação, ninguém nem fala mais nisso. Salvação não fica duro. Salvação não fica duro. O diabo é a dureza. Salvação não tem nenhuma doença. Salvação é se livrar da dor. Salvação é anestésico. Salvação não ficar sozinho. Salvação é se o marido for embora, chega logo outro, aleluia, o Senhor proveu. Isso é salvação. Salvação virou isso. Não se está vendendo vida eterna, nem perdão, nem nada não. Se está vendendo é acesso ao segundo carro, ao terceiro carro, à segunda casa. Se está vendendo solução para empresinha, microempresa de fundo de quintal falida. Se está vendendo isso aí. A macumba é terrena. A macumba não é transcendente. Vocês já ouviram alguém fazer um despacho visando a vida eterna? Se eu vou fazer um despacho pela vida eterna. Não. É igualzinho a teologia da prosperidade e os seus filhotes idênticos, porque ela é uma macumba, acreditem nisso. Ela só não mata frango, mas ela mata a gente. Ela não pede cachaça, porque é difícil de tocar, ela pede grana. Te pedir um caminhão. Não uma garrafinha. A garrafinha é pouco. O espírito aqui bebe muito. Porque falta transcendência total. Aí nós ficamos assim, pedindo oração pela mãe de 99 anos. E quando ela morre, a gente entra em crise. Não pensem que eu estou de brincadeira, não. Eu estou tratando de uma questão muito séria, sem cuja solução não tem caminho para frente. O tomar a cruz e segui-lo se possibilitará tornar-se-á o mais fascinante projeto de vida, tornar-se-á a mais maravilhosa de todas as aventuras existenciais, tornar-se-á a vereda mais sublime, será o caminho mais liberto, apenas para quem carregar o reino
como maquete de esperança viva, construída no coração. Aí você diz, por que ele levou só alguns e não levou logo os 12 todos lá para cima? Né? Muita coisa eu tenho a vos dizer, mas vós não estáis preparados ainda. Haveria o dia em que, não de maneira simbolizada, como foi a transfiguração, mas todos eles iriam ter a experiência radical e mais profunda do reino do que Pedro, Tiago e João tiveram lá em cima. Mas era completamente importante que aqueles três, por provavelmente alguma razão de discernimento ou de compreensão, ou de ousadia, ou de necessidade, tenham sido os que foram escolhidos para ir lá, para participar daquele momento e daquela hora. E quando termina o episódio todo, eles recebem a recomendação de que a ninguém contassem a visão até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ainda era para ficar calado mais um ano e meio, sem falar nada. Sem falar nada. O pessoal lá embaixo diz, o que vocês estavam fazendo lá em cima do monte, rapaz? A gente aqui embaixo num perrengue danado, expulsando um demônio que não queria sair, um pai chato, que ainda ficava dizendo que a gente não tinha fé, que era incredulidade. A gente não expulsou o demônio porque deu tanta raiva do pai, que deu vontade foi de matar o pai, para depois expulsar o demônio. E ainda está reclamando até agora, ainda queimou o nosso filme com Jesus, aquela história inteira. E vocês onde é que estavam? Um acampamentozinho gostoso lá no alto, um piquenique, o que foi que aconteceu? Agora imagina a cara de Pedro, Tiago e João descendo com esse mistério. Né? É uma das piores tentações. É aprender a viver com o reino em silêncio no coração. É não ter que fazer do reino uma propaganda para os outros. O reino de Deus está dentro em vós. Ele não vem com visível aparência. Aquilo ali foi só uma maquete arquetípica. Foi só uma construção arquetípica que eu não vou tratar dela hoje porque ela é complexa demais. Nós vamos ficar aqui não sei quantas semanas falando dessas arquetipias. Isso é só uma introduçãozinha. Então, nós estamos diante de algo que, em sendo visto, recebe a recomendação do silêncio. Não contem nada para ninguém. Que acaba sendo, depois, o projeto existencial da gente. Porque a gente tem que passar muito mais tempo carregando o reino em silêncio no coração do que declarando a todas as pessoas em todos os lugares, senão ele perde o sentido. Outra coisa singela que Jesus ensina nisso tudo é a necessidade que cada experiência existencial, espiritual, que a gente tenha, seja levada para o interior, selada em silêncio, até que ela se decante profundamente em nós e ganhe suas profundidades e suas próprias raízes. Eu acho sempre extremamente perigoso quando eu vejo pessoas que nem entenderam ainda o que viram, o que experimentaram, o que perceberam, o que sentiram, e vão logo adiante contando aquilo para todo lado. Meu pai, 6 anos antes de partir para o Senhor, teve uma experiência de um arrebatamento espiritual. Eu já contei a vocês aqui algumas vezes, já escrevi no site. E o que mais me impressionou sobre a verdade, o significado, a autenticidade, a seriedade de tudo aquilo, é que 3 meses depois do ocorrido ele não tinha conseguido contar para ninguém. E ficou 3 dias comigo na floresta tentando iniciar a contar e não conseguia. E quando ele começou a conseguir contar, ele começou a chorar e simplesmente disse, sabe o que o nosso irmão Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, quando ele foi ao terceiro céu?
e voltou de lá dizendo que não é lícito aos homens referir, aconteceu comigo. Só que Paulo estava enganado. Eu falei, como, pai? Não é que não é lícito referir, não, meu filho. É lícito. Só é irreferível. Eu não tenho nem como te dizer. Se eu for dizer a você o que eu experimentei, eu vou blasfemar na descrição. Eu vou jogar lama na glória. Então eu só prefiro que você saiba que é glória indizível. Eu não tenho nada além disso para te dizer. Descendo, aprofundando, entrando, criando raízes no coração, a tal ponto que se você abrir em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, você lerá no verso 16 o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, como hoje em dia se sugere o dia inteiro. O evangelho é uma construção. Vem lá, é a absorção de Horus, de Mitra, disso, daquilo, o esoterismo cada vez mais tentando fazer que seja uma construção mítica. Pedrinho aqui, Pedrão, Pedroca, Cefinha, seja quem ele seja, esse mano aqui, macho, de Deus, diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda, a estada, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Que era o que já ocorria nos dias de Pedro. Já tinha um bocado de gente tentando inventar Jesus. Enquanto Jesus estava andando, ele não perguntou o que dizem as multidões que eu sou. E já existia o Jesus Jeremias, o Jesus Elias, o Jesus João Batista. Imagina depois, continuaram inventando. Os gnósticos inventaram, todo mundo inventou um Jesus. E era por isso que Jesus deixou testemunhas oculares da ressurreição, que esse pessoal que chega e diz, isso tudo é construção engenhosa, fabulosa, mentirosa, de misticismo. É por isso que eu não tenho nenhum problema quando eu leio os evangelhos apócrifos, de considerá-los apócrifos mesmo, porque são fábulas engenhosamente inventadas. Só não vê quem não deseja, só não vê quem quer contraditar, quem não quer ficar cara a cara com o evangelho conforme proposto. E ele diz, não foi assim que nós vos demos a conhecer a encarnação, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu gosto dessa expressão. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, pela Shekinah, e aqui a tradução bota até com letra maiúscula, ao falar dessa glória absoluta, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós, Pedro, Tiago e João, a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Olha o impacto dessa experiência em Pedro. Décadas depois, ele está dizendo, olha, entre vocês está correndo muita versão de Jesus que não tem nada a ver com Jesus, mas enquanto eu estiver vivo, eu quero dizer o seguinte, eu estava lá, eu vi a glória excelsa, ouvi a palavra que disse, ele é o único, não há desdobramentos dele, não há permissão para reinventá-lo, ele é o único, a ele ouvi. E eu dizia há pouco que discipulado, que negar a si mesmo e tomar a cruz,
tem que desembocar na experiência do enchimento da esperança da glória em nós. Do contrário, o discípulo cansar-se-á no caminho. O que mantém a gente alimentado no meio de todas as tribulações é a esperança da glória de Deus. Ou como Paulo, ou Pedro, afirmou no texto que a gente acabou de ler. Se nós estamos aqui passando por isso tudo, e é uma carta de sofrimento, vocês vão ver que o contexto dela é todo de sofrimento, de dor, de aguentar firme na esperança, de não desistir da esperança, de não perder a exultação da esperança, de ter sempre pronta a confissão da esperança. É um chamado à esperança. Ele inicia dizendo: se instalou definitivamente em mim como voz da glória excelsa. Estou passando por isso tudo e vivendo isso tudo porque os ecos da glória excelsa retumbam dentro de mim o dia inteiro. Sem que a gente se converta de todo o coração à consciência de que nós já passamos da morte para a vida, de que a existência nesse tempo é contingencial. Você pode ser longevo e viver até os 90. Você pode morrer aos 23. Você pode ter um filho que vai sepultar você. Mas você pode ter filhos que já nascem sendo sepultados por você. Como eu já tive um filho que nasceu 8 horas depois, eu tive que sepultá-lo. E não foi o Lucas, que faleceu aos 22. Ou seja, é somente a consciência da glória de Deus que descontingencializa qualquer que seja o sentido de anacronismo, casuísmo e absurdo nesta vida. Quem tem a consciência e a certeza da glória de Deus instalada, quem carrega esse cenário permanente, que eu não descrevi hoje, porque vai ficar para quarta-feira que vem, instalado aqui dentro de si, esse indivíduo está pronto para tudo. Todo dia é dia, todo dia é hoje. Todo dia é dia da volta de Jesus para ele. Ou todo dia pode ser o dia da volta dele para Jesus, tanto faz. As coisas ficam idênticas depois que a glória de Deus entre nós. Quando a glória de Deus e a consciência da eternidade entram em nós, Jesus voltando para nós ou nós voltando para Jesus é tudo a mesma coisa. Por isso é ridículo quando um de nós vai para Jesus e a gente cai numa desconsolação desgraçada pro resto da vida. É como Jesus, a trombeta tocar e você não subir porque fica chorando, dizendo: ai meu Deus, infelizmente chegou a hora de partir para ele. Ou você está pensando que quando o Senhor voltar com os anjos do seu poder em glória e todo olho verá, o espetáculo de graça, de envolvimento, de amor vai ser maior do que o que acontece com qualquer um e acontecerá comigo e com você se nós partirmos antes desse dia? De jeito nenhum. A glória excelsa é uma só. É uma só. Seja aquela que todo olho verá, ou seja aquela que Pedro disse: eu vi no Monte Santo a glória excelsa. Eu estava vendo um desenho animado antes de vir para cá com meu netinho, de um elefante chamado, acho que é Horton. É Horton. Não, é com H mesmo, H-O-R-T-O-N, Horton. Aí, a grande sacada do elefantinho.
elefantinho maravilhoso, tudo bonito em volta. O elefantinho vem todo desajeitado, bagunçado, usa a orelha assim como protetor para banho. É um elefante pós-moderno. Então, lá vem ele. E assim também um elefante com consciência de mecânica quântica. Mas com uma lição muito bonitinha. Ele chegou, e aí no meio daquela confusão toda, pula, mergulha, não sei o quê, aparece uma flor, aí ele fica encantado com a flor, ele pega a flor e ele vê que tem um pontinho branquinho, quase um pólen em cima da flor, aquele bichão grandão, um elefante. Aí ele olha e diz, tem uma coisa aqui. Aí ele fica com a sensação de que aquela coisinha falou com ele, ele diz, eu ouvi você falar. Ouvi você falar. Aí começa uma conspiração na floresta inteira para querer arrancar aquela flor da mão dele. Para querer destruir aquela coisa que eles não sabem o que é. Porque aquele elefante é doido e fica ensinando um mau caminho às crianças, que é o caminho da fantasia, da imaginação e da irrealidade. Porque numa coisa tão pequenininha não existe consciência, não existe pessoa, diziam todos os bichos da floresta, numa coisa tão pequenininha. E o elefante dizia, não, uma pessoa é uma pessoa, não importando o tamanho. Essa era a tese do elefante. Aí ele dizia, imaginem só o seguinte, vamos inverter. Imaginem, se subissem, aí vai subindo, aí de repente aquela floresta vai ficando mínima, aquele elefante vira um micróbio, desaparece. Falando, se tiver um cara lá desse tamanho, olhando para cá, ele vai dizer, não existem elefantes. Assim como vocês estão dizendo que não existe essa coisinha. E aí depois a viagem dele acaba que ele descobre que dentro daquele pontinho havia um mundo inteiro infinitamente maior do que tudo que existia do lado de fora. E ele aprendeu que por menor que seja uma pessoa, dentro dela pode habitar um mundo maior do que tudo que você enxergue fora. Bonitinho, uma mensagem do Evangelho é essa. O reino de Deus está dentro de vós. Não tem tamanho, não tem servo, não tem grande, não tem maior, não tem menor. Está dentro de nós. E se ele estiver dentro de nós, você vai encontrar sentido em tudo, no grande, no pequeno, no maior, no menor, em todas as coisas. Tudo se ressignifica diante de você. E mais do que isso, se essa esperança da glória, que não é esperança, é certeza de glória. Certeza de glória mesmo. Se eu morresse aqui agora, o que é uma possibilidade, aliás, eu até já orei muito quando eu era jovenzinho na fé, eu pedi a Deus o privilégio de morrer pregando. Vocês imaginem só como é que eu sou sadio de cabeça, né? Esse negócio de morrer na inutilidade, eu não estava afim não. Eu digo, Senhor, mantenha a minha cabeça até o fim e, se possível, me deixa morrer assim, pregando, gritando, a cruz, aí eu pá! Não, a moçada ia ficar panicada. E eu provavelmente olhasse assim de repente, já vendo aquela glória toda me esperando, e aquela multidão de irmãos, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E tudo, é o tamanho do ridículo dessa transferência, vocês entenderam? Estou dizendo que é para a gente não chorar mais? Não, Jesus chorou diante de um amigo. Chorar faz bem, lava a alma, é processo humano sadio. Mas eu posso chorar todas as mortes sem lamentar nenhuma delas. Eu tenho direito à minha saudade, à vontade de tomar café, de dar beijo, de abraçar, de sentir um calor, de sentir aquele cheiro, de trocar aquela conversa, tudo isso. Mas sem nenhuma lamentação, porque o meu amor se gratifica na felicidade eterna de quem eu amo. E eu mesmo estou livre disso, como neurose, como paranoia, como hipocondria, como qualquer coisa que seja, como aquela fobia desgraçada da morte. Eu não morro mais. Acabou esse papo. Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a minha existência aqui diante de vocês é real,
eu não devia ter dito tão certo, porque não é verdade. É só tão certo quanto vive o Senhor. Mas não é tão certo como a minha existência. A minha existência ainda é irrealidade. Perto da realidade, da glória que já é minha em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sem que a glória se instale, discípulo nenhum carregará alegremente a sua cruz. Por hoje, era apenas esse princípiozinho, essa bula, esse cardápio que você leu na entrada do restaurante, nem sentou à mesa ainda. É igual aquele cardápio na porta de restaurante que fica escrito assim em lousa, antiga, em quadro verde ou negro. Sabe como é que é? Você vê aí o cardápio ali, pá. Pois é, o cardápio é esse. Quem estiver com boa vontade, volte o próximo mês inteiro, que talvez a gente ainda não tenha saído do texto que a gente leu hoje à noite. Porque a riqueza dele será imensa. E a gente vai ter sempre que parar antes da hora, porque senão não teria fim. Vamos ficar em pé? E eu queria só lembrar a vocês uma coisa. Não deixem de assistir a Vem Ver TV. Se credenciem. Se você não tem internet, faça uma forcinha, bote uma banda um pouquinho mais larga. A porta é estreita, mas a banda precisa ser larga. Para você assistir bem assistido, tá bom? Faça isso e assista. Quem está fazendo isso está lucrando imensamente, ganhando uma barbaridade. Eu não gostaria que você desperdiçasse uma chance franqueada a todos. E, de fato, a última coisa é pedir a vocês para não esquecerem que nós estamos precisando muito da ajuda financeira de todos para a manutenção do caminho da graça. Nesses últimos 2 meses, eu não sei o que deu na moçada, mas as nossas arrecadações normais, a gente quase nem toca nisso, vocês sabem como é que funciona, mas se reduziram à metade. Não acredito que foi desemprego, a maioria é funcionário público, estável na posição aqui na cidade. Pode ter sido viagem, pode ter sido esquecimento, pode ter sido qualquer coisa. Mas não se esqueça. Então agora você tem a chance de participar, até porque nós ainda estávamos devendo R$3.000 ali na Constru Shopping, ainda resto das obras que a gente não acabou aqui ainda. Eu parei, porque diminuiu, eu parei. Então, quando voltar a aumentar, eu termino lá a piscina batismal, as coisas que a gente tem que fazer, aquela cobertura ali para eventos, tudo mais. Mas, por enquanto, não está dando. Mas amanhã mesmo eu gostaria de voltar lá na Constru Shopping, onde a gente pega o material, e liquidar o que falta. De modo que eu não vou dizer quanto é, não vou dizer coisa alguma. Se você sentir desejo de participar, enquanto a gente canta um louvor, juntos, com a liberdade, a espontaneidade, a simplicidade de sempre, não há barganha nenhuma. Quem der não vai ganhar nada, quem não der não vai perder coisa alguma. Quem der, dá porque pôde. Exerceu livremente uma generosidade voluntária, não tem barganha nenhuma. E se estiver precisando muito, pegue. Pegue, sinceramente. Se não tiver como voltar para casa, olha, vim assim, mas não tem, pode pegar. Mas enquanto o Jack canta, e a gente com ele, quem quiser trazer a sua oferta, faça isto agora, tá bom? Vamos cantar juntos? É Deus com a gente, Espalhando. forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para nos salvar. É Deus com a gente, amor e vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar a tentação.
cadeias para restaurar os corações e anunciar quando aceitável o Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de justiça. Ele surgiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar quando aceitável o Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de justiça. Vamos dar as nossas mãos? Quarta-feira que vem, eu espero todo mundo aqui. E dê uma força aos amigos e irmãos que estavam vindo e depois que o frio começou a acentuar-se, alguns preferiram assistir pela VMV-TV, eu não os culpo. Mas morando na cidade, se puderem chegar, aqueçam a gente que faz bem, tá bom? Agora, tem gente assistindo de longe. Hoje, o Fonseca me falou, ó, tem uma pessoa aqui assistindo, se não me engano, era do Zimbábue. E dos lugares mais distantes, a gente vai vendo a palavra se espalhar e alcançando pessoas, e isso é que é lindo. Vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e que não é uma reza. Então pense em cada palavra com o seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.